Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula é gravada, porque hoje é feriado do dia 12 de outubro. Então, um bom dia das crianças para vocês, minhas crianças do coração. Hoje também é um feriado nacional, é o dia da padroeira do país, né? Que é a Nossa Senhora Aparecida. Só lembrando por que da importância, né? Nosso país, ele foi por quase 500 anos um país totalmente católico, né? E deixou de ser um país católico em 1988, curiosamente há 5 anos atrás, em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, né? a Constituição Cidadã, né? Que passava também a reconhecer como qualquer outra manifestação religiosa como sendo, igualitárias de direitos igual ao catolicismo. Né? Então, mesmo que vocês não sejam católicos, a história dessa data ela ainda existe por conta de resquícios nossos voltados ainda à religião. Né? Assim como temos outros feriados que são religiosos. Né? Geralmente, o padroeiro da cidade é considerado um dia religioso ou um feriado. Corpus Christi, né? Também, que é um Páscoa, né? Essa Semana Santa. Né? E são datas mais ou menos que englobam quase todas as religiões, né? As religiões cristãs que no nosso país são em grande maioria, né? Bom, mas hoje nós iremos ver corpo e movimento. Só lembrando que, apesar de a gente ter a aula de corpo e movimento 2, nós não teremos a, a parte de estágio, né? A próxima parte, que vai ser a parte 9, que vai você feita ao vivo, né? Na semana que vem, no dia 19, né? Então, essa semana vocês têm mais uma semana livre para vocês terminarem de realizar o plano de aula, que é a atividade F. Espero que todas vocês já tenham realizado todo o estágio, né? Porque só falta essa parte F para explicar. Se tiver dúvida, volta nos vídeos, onde explico cada uma dessas partes, dá todas as dúvidas, ok? E vamos lá com a aula de hoje. Bom, hoje nós iremos ver as dimensões do movimento, né? Então, a gente vai investigar cada uma das dimensões do movimento, de forma teórica e de forma prática, né? Quais são essas dimensões? Essas são as dimensões prazerosa, expressiva e estética, né? Para contextualizar, a gente vai investigar cada uma dessas dimensões, são as três do movimento de forma tanto teórica, ou seja, através de estudos, de publicações sobre o assunto, assim como a prática. Por quê? Os alunos e professores precisam experimentar essas diferentes dimensões com o próprio corpo. Né? Apesar da teoria trazer muito embasamento, essa teoria ela pode ser alterada ou complementada com as suas próprias experiências. Então, o movimento que eu faço para fazer determinada dança, por exemplo, ele pode ser prazeroso para mim, mas não ser prazeroso para o outro. Né? Vamos dar como exemplo. Né? Acho que muitas de vocês não gostam, vamos dizer, não sei, de repente, né? Não gosta de dançar funk. Mas a gente sabe que os alunos adoram dançar, né? Por quê? Porque mostra bunda? Não, é apenas uma expressão. É como eles se sentem felizes em usar o seu corpo. Isso não quer dizer que isso invalida, porque justamente eles estão fazendo o movimento de modo prático, né? E então cada um vai ter essa dimensão, né? Essa experimentação, especialmente de modo prático, tá? Bom, a dimensão prazerosa, a gente pode usar como exemplo as brincadeiras, né? Como pular corda, pular amarelinha, brincar de elástico. E cada um desses desafios proporciona aprendizagens motores, né? Significativas e muitas gargalhadas ao tentar superá-los. Por quê? Quando você pula corda, você tropeça na corda, você cai, e não é algo que a criança simplesmente para e não vou mais brincar. Não, pelo contrário, ele está fazendo aqueles movimentos pelo prazer. A mesma forma da amarelinha. A amarelinha ele tem que pular dois, e depois pular um, ou seja, ele tem que se equilibrar. Ou seja, ele pode cair também, da mesma forma, assim como brincar de elástico, né? Ou seja, o elástico pode machucá-lo. Né? Mas isso não é uma coisa que essa diversidade vai fazê-los desistir de realizá-los. Por quê? É algo que traz muito prazer para eles realizarem.
Então, não é algo que ele é obrigado a fazer. Ele faz porque quer. A mesma coisa andar de bicicleta. Todo mundo diz, eu não sei. Eu, quando aprendi a andar de bicicleta, pode dizer que é mentira, mas juro, eu aprendi a andar de primeira. Mas tem gente que fala, você tem que cair muito para andar de bicicleta e tudo mais. Eu caí na moto quando eu tentei, porque eu achei a moto muito pesada, não esperava. Né? Mas quando a gente vai tentar andar de bicicleta, algumas pessoas, todas, porque eu sou uma exceção, elas caem, porque elas ainda têm que procurar o equilíbrio. Mas isso não é um fator de fazê-la desistir, porque ela está fazendo isso pelo prazer, pelo estímulo do prazer. Né? Então, é por isso que diz que dá muitas gargalhadas ao superá-las, porque você se ridiculariza, mas você gosta dessa ridicularização. Não é algo ruim. Né? E brincar livremente permite uma pesquisa pessoal em relação às próprias possibilidades, né? Que é diferente de jogo com brincadeira. Né? O jogo ele tem umas regras e a brincadeira necessariamente não precisa ter regras. Essa é a maior diferença. Né? A brincadeira ele se permite descobrir ao seu corpo. Isso não quer dizer que o jogo também não permita, mas a diferença de um para o outro é que o jogo ele possui regras, geralmente muito bem demarcadas, por mais que sejam prazerosas, esses movimentos dos jogos, né? Mas a brincadeira já não, já é uma coisa mais, ah, vamos brincar, vamos ver como sai, né? E assim me divirto. Então não tem muitas regras, lógico, tem aquelas orientações que as pessoas seguem, mas necessariamente não é pautada por regras, então ela consegue fazer isso de forma livre. Então, no início do ano, de cada ano, o professor tem que planejar esse movimento prazeroso, né? Tem que trazer o olhar dele para as necessidades e interesses dos alunos, por isso que tem que conhecer muito bem onde ele está. A gente falou isso da questão do movimento na aula passada, né? De conhecer quem é, porque a expressão corporal, ela diz muito o social da criança ou das pessoas com qual você vai trabalhar. Então, você precisa conhecê-las para poder compreender como isso de fato vai realizar de modo efetivo, de modo mais claro para ela, e ela vai de fato sentir prazer. Só um instantinho. Pronto, agora você pega um negócio ali. Está começando a chover, então estou com medo de já é um papel. Vamos lá. É, então, o perceber e observar vai fazer parte desse processo do professor na hora de planejar. Lá no início do ano, né? Então preciso planejar antes de começar as aulas. Se você conhece os alunos, sim. Mas se você não conhece a realidade deles, você tem que primeiro fazer, já ter aqueles nortes para poder o que você vai trabalhar, e a partir das primeiras observações você vai fazer a adaptação. Né? Dar voz ao aluno e escutá-lo. Porque se é um movimento prazeroso, você não pode simplesmente deduzir. Você tem que escutá-lo para poder entender o que de fato dá prazer a eles. Né? Por isso que a gente, se for dançar, eles vão dançar, por exemplo, funk. É uma maioria? Não, nem todo mundo vai gostar de dançar funk, mas você vai ver que boa parte, especialmente aqui na região da Grande São Paulo, eles vão gostar, porque é uma expressão muito forte aqui do sudeste do Brasil. Né? Dialogar apresentando a importância da proposta, ou seja, falar para eles por que é necessário fazer aquilo, né? Vamos fazer aquilo por quê, né? Vamos procurar usar a criatividade, é, é, dar sentido para aquela brincadeira. Ou seja, ele vai entender o sentido? Necessariamente não. Mas quando ele tem uma proposta e ele se sente livre para tentar cumprir essa proposta, você vê que ele acaba embarcando na ideia. Então, por isso que você deve dialogar apresentando o que você espera. Tem que envolver com a afetividade, ou seja, porque lembra lá que eu falei no início da questão do prazer? E o desafio proporciona aprendizados motores e gargalhadas. Então, para poder ter essa gargalhada, ele tem que fazer isso num momento que ele se sinta bem, né? Que ele se sinta confortável, que ele se sinta mais preparado para poder trabalhar, né, a proposta, né, de modo livre. Então, quando ele
quando ele sente a afetividade, né, a inclusão dele ali naquele momento, ele vai acabar se envolvendo e você também acaba envolvendo com a afetividade, criando, estabelecendo relações, não criando laços, mas estabelecendo relações, né? E organizar brincadeiras dirigidas e brincar livre, né? Então, as brincadeiras dirigidas são aquelas que você vai dar uma certa orientação de como deve fazer, mas não tem tanta regra assim. Ela vai muito em relação ao jogo, mas você pode deixar um pouco mais aberto para que ele possa se estressar. Já a brincadeira livre, você deixa eles para poder escolherem o que eles de fato querem realizar, né? Então, para procurar, você tem que verificar a participação dos alunos, né? A participação social deles. Porque se você propõe algo livre ou algo dirigido, a ideia é que não fique ninguém para fora, né? Era muito comum antigamente nos cursos de educação física ter aquelas brincadeiras mais fortes, de fazer campeonato e algumas crianças ficarem de fora. No caso da brincadeira, da expressão de corpo, a ideia é que ele se movimente de alguma forma. Ele não precisa demandar tanto esforço, mas você pode realizar um grupo extra de atividades para poder contemplar todos esses alunos, para que eles possam entender o sentido da sua corporeidade, né? Ele vai apresentar os benefícios da prática proposta, né? Você tem que procurar apresentar os benefícios, o que vai ser bom, até para que ele possa entender e não fazer nada errado. Daí a importância da mudança do nome, ao invés de conteúdos de educação física para corpo e movimento. Né? Porque até mesmo na educação física, você precisa determinar como vai ser realizado os movimentos, até para que não haja lesão, para que não haja muitos, muitos acidentes de percurso, entre outras coisas. Né? Tem que descobrir os gostos, né, das crianças, né, e os interesses pessoais, como eu já havia falado, e incorporar isso nas próximas propostas. Né? Então, você vai ter uma proposta inicial que vai ser programada de início para eles, mas depois vai incorporar essas sugestões, essas respostas, esses feedbacks deles nas próximas atividades. Né? Então, a dimensão prazerosa do movimento é a adesão dessa prática, entende que a adesão dessa prática ela tem que ser voluntária, não pode ser obrigada, né? Então, porque o objetivo principal é o deleite da criança, o deleite da pessoa que no qual está envolvida, né? A gente deve evitar impor atividade, a gente pode orientar, nunca impor, né? Porque a imperatividade cria uma relação autoritária. Por isso que aquelas crianças que você não quer se mexer, tem que criar algo novo, ou procurar entender o que eles querem fazer, até para fazer um grupo paralelo, porque você não pode impor ele fazer aquilo. A partir do momento que você impõe, ele começa a criar um certo ranço com aquela atividade e isso acaba marcando ele para o resto da vida. Né? Então a gente não quer isso. A gente quer que ele se expresse com o corpo, mas se expresse de modo mais real, com mais sentido, com mais de modo significativo, né? De modo que ele consiga ter toda a plenitude nessa expressão. Até porque a gente tem que evitar isso, porque pode gerar um constrangimento para a criança, né? Ou para o professor, ou até mesmo uma lesão. Por isso, a gente tem que imaginar muito bem o que a gente vai fazer e fazer algumas orientações também. Até para que evite isso, né? Se lesionar, não que no caso do prazeroso, ela não vai se importar tanto, mas isso pode gerar um certo medo para algumas práticas. Né? Já o constrangimento é como eu falei, né? Quando você impõe, a criança se sente obrigada, você cria um bloqueio, aquele ranço, e ela não quer mais passar por aquela situação. Então, a gente tem que ter uma ideia que a concepção pautada na obediência, ela liga muito a questão do aprendizado, né? E a verdade, ela não pode ser uma concepção prazerosa, não pode ser pautada nessa obediência, né? Pelo contrário, né? Ah, por exemplo, quando você propõe para a criança ficar imóvel, né? Apesar de ela ter essa questão da obediência,
ela não vai entender essa autoridade, porque ela vai compreender, por exemplo, né, você brincar de estátua, ela vai entender que ela está num jogo, num jogo não, num jogo, porque tem regras. Ela vai estar num jogo, mas vai ser prazeroso. Né? Então, essa obediência, ela vai fazer compreensão, vai trazer uma compreensão para algumas coisas na vida dela futuramente, especialmente na idade adulta. Né? O sujeito ativo, ele sabe expressar muito bem com o seu corpo, ele sabe usar todas as potencialidades do seu corpo, né? Até porque a construção e a reconstrução de hipóteses dessa expressão do corpo, ela vem através da formativa de como é utilizado, né? E isso é muito praticado através, óbvio, muito praticado através das práticas lúdicas. Nossa, estou até redundante. Isso é executado de modo efetivo com práticas lúdicas. Se a gente falar da bicicleta, da amarelinha, do pular corda, até mesmo do esconde-esconde. Né? Então, isso tudo vai estar ligado a essa ludicidade. Bom, já a dimensão expressiva do movimento, ela entende que o movimento funciona como uma via de comunicação e expressão, né? Então, a linguagem corporal é a forma de como a gente faz essa leitura, essa escrita, né? E vem através da construção de aprendizagens significativas das experiências concretas e desafiadoras, né? A gente precisa, Rafa, relembrar uma coisa, né? Linguagem, né? A gente confunde muito a fala dos surdos, né? Que é a Libras, né? Que é língua brasileira de sinais, com a linguagem. Por quê? Porque o modo de como ele se expressa é através de espaço gestual, não é com a voz, como as pessoas que não são surdas ou se expressam. Lembrando que nem todo surdo é mudo, tá? Existe surdo mudo, mas nem todo surdo é mudo. A gente fala exatamente essas palavras como nós falamos, porque a gente tem como ter uma noção de como fazer esses sons, né? A gente faz os sons que a gente sabe que a gente já escutou que é daquela forma, né? Isso, inclusive, está muito ligado à prática de outras línguas. Não sei se já ouviram falar que quando você aprende uma língua diferente da sua, segunda, a terceira e a quarta elas ficam muito mais fáceis, né? Por quê? Porque você precisa pensar no objeto para poder se expressar oralmente, ou até mesmo na escrita. E essa expressão também envolve fonéticas diferentes. O inglês, por exemplo, tem fonéticas que não existem no português. O exemplo maior é a letra TH, é o som do TH, que é um T que a gente usa com a língua aqui, ó. That, think, those, que dá um sinal parecido com F ou até mesmo com um D em algumas palavras, mas não é nem F nem D. Né? O melhor exemplo disso é a palavra o número 3, né? A gente fala tree, né? THRE, né? E se a gente for falar tree, ele sai com outro som, ele sai com som de árvore, que é tree, é TRE. Ou se a gente falar free, né, se for um F, é um som de TH, não é um som de F ou de D. De T ou ele vai sair com som de livre, né? Então, a mesma coisa acontece com a Libras. Ela tem o gesto dele vai funcionar como essa unidade sonora. Não é uma unidade, óbvio, não é uma unidade sonora, mas é uma configuração de mão, é um movimento da mão, a configuração do dedo, e onde é a posição da palavra e tudo mais, né? Então, por isso que não é uma linguagem, a Libras, né? Ela é uma língua porque ela tem regras gramaticais. Por isso que a gente usa muito linguagem. Linguagem é isso. É quando a gente vai usar alguns exemplos que é muito comum, mas seria como se fosse um vício, né? A palavra ok em inglês, né? Que é tudo ok, tudo certo. Eu posso usar, eu acho que é assim. Deixa eu ver no vídeo como é assim, né? Essa aqui é um ok em inglês. Em português do Brasil, tem
um sentido completamente diferente, é um palavrão, né? Então, isso é uma linguagem, né? Então, o movimento, nessa parte da expressão, a dimensão expressiva do movimento, ele vai trabalhar justamente a linguagem, o que eu espero me comunicar com as pessoas usando o meu corpo, né? Então, ele vai ser um apoio para aquilo que eu estou falando, ou não preciso apenas falar, apenas com o movimento do meu corpo eu consigo realizar essa redação, vamos dizer, né? Esse texto, né? Esse texto não verbal. Onde a gente pode ver muito isso? No balé. O espetáculo de balé, os movimentos, eu falei isso na aula passada, os movimentos, por exemplo, do cisne negro, ele vai da morte do cisne, né? Ele vai ter uma expressão dos cisnes apaixonados, e no final acaba com o cisne se matando, né? Morrendo, se debatendo até a morte, né? Então, como é que é feito isso? Através do corpo, e as expressões do corpo vai mostrar tudo isso sem falar uma palavra, só apenas vendo o cenário, que vai ser o apoio visual, mais a expressão dos corpos, né? Então, isso é uma dimensão expressiva, né? A pessoa precisa ter uma boa bagagem no campo da expressão, ou seja, tem que saber muito como expressar sem usar palavras orais ou palavras iconográficas, né? Através de palavras escritas, né? Então, ela tem que conseguir expressar, aprender a falar com o corpo. Então, isso inclui até mesmo a configuração de rosto, né? Assim, de bravo, de surpreso, de feliz, de apaixonado. Então, isso tudo também funciona nessa dimensão expressiva. E a partir dessa bagagem, como é que você vai fazendo essa bagagem do campo da expressão? Através de formação do vocabulário corporal. Então, você precisa, óbvio, uma expressão precisa ser conhecido por todos? Não, por isso que é uma linguagem, porque a linguagem não é conhecida por todos, né? A linguagem não é conhecida por todos, apenas por um grupo, né? Se muita gente, se for ver o balé, não vai compreender muito, mas se gostar, se for impactado, ele vai conseguir fazer a interpretação. Às vezes na primeira vez, às vezes depois de algumas vezes, né? Por quê? Porque ele precisa criar a bagagem, né? A bagagem do campo da expressão. E com a bagagem você vai criando a formação do vocabulário corporal, né? Então, a linguagem corporal está ligada ao movimento e pensamento, né? Então, você vai pensar em algo e vai fazer o movimento, né? Tem aqui uma frase da Paulina Santo Mauro, né? Existe um vocabulário motor, uma fala do corpo, e é possível fazer a turma avançar apresentando novas experiências e propostas de ação. Assim, uma ampla gama de atividades deve ser proposta para os alunos ampliarem seu repertório de vivência, né? Como eu posso exemplificar isso em poucas palavras? Lembra quando nós falamos sobre a educação infantil, que você precisa fazer observação das crianças? É aí que você vai começar a fazer a linguagem, vai aprender a linguagem delas, né? Cada uma vai ter uma expressão diferente, óbvio, mas você vai conseguir, depois de um tempo, compreendê-las. É aí que você faz o relatório de como ele está se comportando com as atividades corporais. Então, você precisa também aprender essa linguagem. O aluno precisa aprender, se ele puder aprender, melhor, compreender o que é essa linguagem, é perfeito, mas você precisa entender essa linguagem, porque você vai usar isso não apenas no campo do corpo e do movimento, mas em todas as outras, podemos dizer, todas as disciplinas, todo o seu trabalho que você vai realizar, especialmente na educação infantil, você vai compreender a partir desses movimentos, desse repertório que você vai criar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso é que, quando a gente faz um trabalho no corpo, a gente tem que aquecer o corpo, né? Por quê? Porque o corpo ele precisa começar não a entender muito bem, não é entender que você vai se movimentar com maior expressão,
mas você precisa aquecer especialmente os seus músculos, né? Por isso que é o aquecimento. Você começa a aquecer, tem que começar a entender que você vai começar a usar ele um pouco mais forte daqui a pouco, né? É igual você tomar banho. Dizem que, não sei se é verdade, mas eu faço isso porque eu adoro tomar banho gelado. Eu não entro, é muito raro entrar com, assim, de cara com a ducha direto na minha cabeça. Eu começo primeiro pelos pés, depois eu vou deixando para a água cair nas coxas, depois no corpo e por último a cabeça. Porque, segundo minha mãe, que era enfermeira, o risco de derrame é alto quando você está com o corpo muito quente e cai aquela água gelada. É a mesmíssima coisa que a gente vai fazer em relação ao aquecimento do corpo para as expressões. Como é que é o aquecimento com as crianças? É óbvio, é muito levinho, né? Eu vou postar no Para Saber Mais alguns movimentos que podem ser feitos com crianças, né? Para vocês realizarem e tudo mais. Mas é uma coisa bem levinha, não é nada muito fazer aquela coisa assim, igual você vai fazer academia. Não. É só para poder eles se relaxarem e sentirem, até mesmo porque a criança ela precisa compreender que não começa de uma coisa assim mais chata, por isso simplesmente ela precisa educar o seu corpo para fazer esse aquecimento. E você vai, então, depois passar para o desenvolvimento, que é realizar a atividade, né? E conforme ele vai compreendendo essa atividade, você vai para o aprofundamento da atividade, onde você vai colocando é, um pouco mais de dificuldades para que ele possa superar, né? Ou até mesmo se estressar corporalmente. E por último, antes de acabar simplesmente, do mesmo jeito que a gente tem um aquecimento, a gente precisa relaxar os músculos, porque afinal de contas, depois de se estressar tanto, a gente está fadigado. Vamos dar um exemplo ótimo. E como é que eu me preparo para falar com vocês, né? Primeiro eu fico um tempo sem falar. É verdade, fico, não falo, não falo. Bebo bastante água antes. Eu não como nada muito gorduroso antes, porque faz mal para a garganta, né? E vou falando, né? Só que, como vai falando, vai secando a boca. Então, eu vou hidratando ela, né? Hidratando. E depois que eu acabo de falar com vocês, eu bebo mais um pouco de água. Por quê? Para justamente minhas cordas vocais entenderem que eu preciso também de agora relaxar. E também não fico falando muito depois, né? Por exemplo, meu namorado ele não entende muito isso quando eu faço. Eu não quero falar, porque eu estou cansado de falar. Né? E cansa mesmo falar muito, né? Mesmo 1 hora, 2 horas, cansa demais falar. Né? Afinal de contas, também é um músculo. Eu mexo bastante, a garganta ainda me expresso bastante. Então, é no mesmo formato. Do mesmo jeito que tem um aquecimento, também tem um relaxamento para que o corpo consiga compreender que você está parando, que você está diminuindo. Quando você vai fazer dar numa esteira, você não começa correndo igual uma louca de início e não para simplesmente. Você começa devagar, vai andando, depois corre, vai depois andando e depois vai parando aos poucos, até para que o corpo consiga compreender que você está acabando mesmo. Agora, a linguagem oral e a linguagem escrita e artística, elas estão muito ligadas às habilidades que serão desenvolvidas na linguagem corporal, né? Porque são situações de aprendizagem significativas que trazem desafios. Eu preciso ligar tanto a linguagem oral, porque é onde, como me expresso naturalmente, né? Quando a criança nasce, como é que ela se expressa para a mãe? Ela, quando estava na barriga, ela chutava, né? Fora, ela chora. Então, a primeira expressão que ela tem é a oral. E conforme vai crescendo, ela vai ter, né, a linguagem escrita, porque afinal de contas, tudo da gente tem letra. Acho que não tem um lugar nem no meu banheiro. Pode olhar no banheiro de vocês, não tem nada que não esteja escrito. Se você tem um shampoo lá, está escrito alguma coisa. Então a gente é premiado por comunicações iconográficas, né? São ícones, né? As letras são ícones, né? Então, a linguagem artística ela vai estar muito ligada à junção dessas duas, né? Para poder
fazer uma habilidade com a linguagem corporal, né? Porque através desses desafios de expressar com o corpo, a gente começa também uma construção de conhecimentos para o repertório motor, ou seja, do nosso corpo, né? Isso vai levar a uma construção, uma reconstrução desses significados e depois uma ressignificação deles. Por quê? Conforme a gente vai ganhando repertório, a gente vai fazendo a reconstrução daquele sentido. Então, a gente muda o movimento. E depois, quando a gente já tem uma gama grande de como é que é o nome? Uma gama grande de expressões com o corpo, a gente faz a ressignificação. Porque a gente vai juntando vários movimentos para um só. E vai ter um sentido mais completo, né? E isso nos leva a práticas reflexivas, ou seja, eu me expressei dessa forma, mas se juntar com outra expressão, eu consigo dar um sentido mais completo. Então, isso é uma reflexão daquilo que eu quero falar. E a dimensão estética do movimento, né? A estética é óbvio, está muito ligada à questão artística, né? Primeiro porque a dança, apesar da expressão também está ligada muito com a dança, por exemplo, eu posso me expressar com o corpo, por exemplo, no jogo de vôlei. Né? Elas fazem lá as comunicações com a mão, né, para poder indicar que atrás, né? No jogo de futebol, com o corpo, com o movimento, por isso que eles treinam antes, ele também consegue se comunicar através do corpo com os passos, né? Com os demais jogadores que são do mesmo time e tudo mais, né? Mas ele está também muito a estética está muito ligada com a dança, né? Apesar da dança também trazer a questão da expressão, ela está muito mais ligada com a dança, porque já é uma coisa mais plástica, né? Voltada à plasticidade do movimento, né? Então a dança ela tem uma intenção estética, né? Só que é toda a dança? Não, não é toda a dança. Não é toda a dança. Tem danças que têm essa intenção estética de passar não só uma expressão do prazer, mas também passar algo artístico, né? A dimensão estética do movimento está ligada à apreciação, mesmo que se sinta desembolsado. O problema não é você se sentir desembolsado, mas o problema não. A intenção não é você só se sentir desembolsado, mas é expressar plasticamente esses movimentos, né? De modo completo, de modo mais, já completo, mais expressivo, mais artístico. Né? E isso está muito ligado a um repertório multicultural e diversificado, né? Por que multicultural? Porque a gente tem a ideia de que cultura é só aquilo que a gente vive. Não. As pessoas devem aprender todas as culturas que existem no nosso país ou até mesmo no mundo para que ele consiga discernir o que pode ser usado, o que é prático, o que é bonito, o que não é bonito para ele, entendeu? Então, não é porque a gente vai mostrar o erudito porque é apenas uma imposição. Durante muito tempo, a gente sabe que foi uma imposição, mas a gente apresenta também o erudito para que as pessoas conheçam aquilo. Isso eu me lembro, sabe, de uma coisa? Há uns anos atrás, acho que foi em 2000. Não, vamos fazer. Quando que foi? A Olimpíada seria esse ano, 2000, então foi em 2000, né, da Austrália, depois 2004, não lembro de foi em Atenas, né? 2008 foi em Pequim. Se eu não me engano, em 2010 teve os Jogos de Inverno, né? Eu não lembro onde foi os Jogos de Inverno, mas eu me lembro que foi a primeira vez que os Jogos de Inverno passaram na TV aberta, né? É... E os Jogos de Inverno são considerados mais bonitos do que os Jogos de Verão, que são as Olimpíadas que nós conhecemos, são chamadas Jogos de Verão. Né? As Olimpíadas de Inverno, que são Jogos de Inverno, ela é realizada 2 anos no meio, né? Também no ano par. Né? Onde eu quero chegar?
Eu me lembro que na época que eu estava, inclusive, passando na TV, era a Record, né? Ela tinha tirado os direitos esportivos da Globo, né? Porque ela passou sozinha na TV aberta, passou sozinha os Jogos de Inverno, e eles falavam, olha o que tiraram da gente durante muito tempo, que a gente não podia apreciar. É verdade. Isso é verdade. Então, quando você leva esse erudito também para jovens que não têm contato com o erudito, não é que você deve passar isso de modo que ele deve entender que aquilo é a cultura. O que ele vive também é cultura. A diferença é que existem outras culturas que podem ser complementadas. Daí a importância do repertório multicultural. É, o jovem escuta muito funk, tá? Beleza, é a cultura dele. Você deve sim apresentar outros ritmos e também colocar em pé de igualdade o que ele escuta, né? A dança do funk também tem uma expressão artística, né? Estética, né? Algumas delas de gosto bem duvidoso, né? A gente tem que dizer, ou mentir. Mas é uma arte, é uma cultura. Então você deve apresentar outras danças para eles, para que eles possam fazer não só a comparação, até mesmo fazer a transposição de linguagens, né? Só que isso só acontece com um repertório multicultural e diversificado. Porque se você deixa apenas numa única cultura, não expande aquilo, ele fica preso apenas naquilo. Isso, por isso que eu digo, você não pode dizer apenas que aquele movimento é errado. Você deve trazer ressignificação para aquele movimento, utilizando, óbvio, aquela cultura, mas mostrando outros movimentos também, outras expressões, outras dimensões estéticas, para que ele possa também fazer um repertório dele, apenas dele. Né? Esse deve ser o foco do trabalho com a dança na escola. Então, quando você for trabalhar com dança, você não pode ignorar o funk. É por isso que eu já escutei muito. Nossa, vamos criticar a diretora, o diretor, porque colocou funk. Não, não. É óbvio que a gente tem que fazer uma curadoria das músicas, né? Das danças, claro, fazer uma curadoria. Mas e explicar por que está fazendo aquela curadoria, né? Não é assim, vou tirar. Não, tem que explicar o porquê, porque não é adequado. Né? Mas também fazer a apresentação de outras danças para que mostra. O Brasil como eu já falei para vocês, ele é imenso, né? Ele tem várias expressões corporais de dança estética que são tão ricas quanto o funk, né? É que o funk está muito mais próximo da cultura que ele vive, né? A questão social que ele vive. Ele traz uma expressão nas suas letras, na sua batida, da onde ele vive, né? Então, isso deve ser o foco da escola, quando for trabalhar especialmente com a dança, né? E porque também precisa ser uma prática reflexiva. Ela é artística, ela é plástica, ela é estética. Então, tem que ser uma prática, reflexiva. Né? As referências apresentadas e as suas características, vocês podem conhecer através do grupo Corpo. Eu vou deixar um link para vocês. Do Ivaldo Bertazzo, né? Eu tenho, inclusive, 2 DVDs dele, que é o Samuad, a Rua do Encontro, e o Milágrimas, né? São 2 espetáculos que ele fez no Sesc, né? Na época eu trabalhava lá, então eu tenho até os DVDs, eu tenho DVDs e as músicas, o CD também. Eu posso depois até emprestar para vocês, para vocês, tanto o CD quanto o DVD para vocês assistirem, né? E o Nats Nuts, né, que eu falei. Então, são referências de como utilizar o corpo para expressões, especialmente estéticas. Né? Eu vou colocar desses 3 grupos alguma coisa. O Eduardo Bertazzo tem um monte de coisa, ele é o mais próximo daqui da nossa realidade aqui na Grande São Paulo. E a estética envolve o gosto pessoal e a apreciação. Eu me lembro que quando eu trabalhava no Sesc, tinha um cara que trabalhava que não gostava do espetáculo do Valdo Bertazzo, até porque eu tinha que deixar, no Sesc tem algumas TVs, a gente tinha que deixar ou ligado no Sesc TV, né, na emissora do Sesc,
ou colocando os DVDs do Sesc. Então, o que mais a gente colocava era Devaldo Bertazzo. Era Devaldo Bertazzo, né? Porque não precisava deixar o som. Só você olhando o movimento, você já conseguia compreender tudo, né? Não precisava da música. E ele odiava, porque, ai, não aguento mais ver isso e tudo mais, né? Mas eu me lembro que na época eu perguntei por que ele não gostava, porque eu acho chato, eu sempre achei. Por quê? Eu acho legal, eu gosto, não vou dizer que eu amo de paixão, o coração assim, não vou dizer que amo, mas eu acho muito interessante, especialmente porque ele trabalha com alguns jovens carentes de algumas propostas. Então ele traz essa ideia do erudito para poder mesclar com o popular e fica fantástico, né? Mas só que envolve o gosto pessoal e a apreciação, porque ninguém pode dizer para você você precisa gostar de dança porque você vai dar aula de pedagogia, vai ser pedagoga. Eu não posso, ninguém pode dizer isso, ninguém pode. Só que você pode apreciar algumas danças e outras não, né? E há uma expressão que é muito utilizada que está até aqui, ó, não gosto daquilo que não conheço, né? Eu gosto muito de ver balé, né? Eu acho legal, gosto muito, né? Tanto que a que eu mais gostei foi a Morte do Cisne, né? O Lago do Cisne, né? Eu já não lembro mais o nome, é o Lago do Cisne. Ele acha fantástico, né? E acho até com a representação que ele é premiado todo até no filme Cisne Negro é fantástica também, né? Porque traz muito daquela expressão que tem no balé, só de modo oral, né? Modo oral, visual, né? Visual não com a dança, não corporal. Acho que é mais facial até do que visual, do que, do que corporal. Mas por que eu gostei? Porque foi um impacto muito bom. Eu vou colocar para vocês a morte do Cisne, que passou no Ela Dança, Eu Danço. Eu vou incluir também para vocês verem. Foi um cara que fez utilizando street dance. E aquilo foi fantástico a forma como ele fez a expressão. Então, isso indica muito essa questão da apreciação. Ele não é uma pessoa que via tanto balé, ele viu ao Lago dos Cisnes, né, mas ele não se expressou através do balé. Ele conseguiu transportar isso para a dança de rua. E ele até fala, como você criou isso? Eu apenas me expressei. E é exatamente isso. Né? A dança ela não é restrita apenas aos profissionais de dança. É óbvio. Vai ter dançarino e tudo mais, né? Mas é óbvio que não. Né? A dança pode ser apreciada e executada por qualquer outra pessoa. É claro que você não vai fazer algo profissional, né? Hello, né? Daquilo que você não executa todo dia, você não pratica, você não faz parte de um grupo, por exemplo. Na escola, o foco é buscar um repertório multicultural e diversificado e ampliar o repertório do professor e do aluno, ou seja, a gente vai fazer a apresentação não só para o aluno, mas você também precisa criar repertório para você. Porque se você não criar repertório para você, como é que você vai ensinar? Né? Então, você precisa criar esse repertório. Isso de trazer é, elementos para a sua vida também. Né? Então, por isso que a gente não pode, especialmente nós, educadores, a gente não pode simplesmente não gosto daquilo, não vou. Não, você tem que. Não, você não é obrigado a apreciar, mas você precisa criar repertório. Até porque você, especialmente na educação infantil, é você e você mesmo. Não vai ter ninguém para ajudar vocês, é vocês que irão realizar toda a proposta, todo o planejamento. Na educação, no EFAI, tá, você pode entrar com a questão do professor de arte, com o professor de educação física, mas todos esses conteúdos precisam estar em consonância com o que você passa. Então, a dimensão estética do movimento, ela traz a apreciação e o conhecimento, porque ela é a parte mais artística desse movimento corporal, né? O objetivo principal é a formação cultural e ampliar repertório, né, dele, que é o nosso banco cultural. Está muito ligado também essa a dimensão estética à coreografia, né? A coreografia é uma escrita do movimento, porque quando você faz uma coreografia, se espera que você faça aquilo. É igual você copiar um texto, né?
É igual você pegar um livro e começar a ler. Então, quando você vai ver um espetáculo que é coreografado, né, as danças geralmente são coreografadas, ele tem todo um sentido, é igual um texto, tem uma introdução e desenvolvimento e um fim. Né? Ele externiza a composição produzida por um grupo ou por um coreógrafo. Né? Então, alguém vai pensar naquele movimento. Por isso que era muito interessante vocês verem o filme da Honey. É uma pena que não tem no YouTube livre para vocês verem. Tem para alugar. Tem para alugar o filme. Mas eu fui olhar na Amazon Prime, eu fui olhar na Netflix, eu fui olhar no Telecine Play, na HBO Go. Nenhum tem esse filme, né? O que eu achei foi justamente no YouTube Filmes, mas é para alugar. Eu vou colocar o link, mas vocês vão ver porque nesse filme consegue mostrar muito bem essa construção. Ele é perfeito para mostrar essa construção, né? A coreografia é a produção textual que traduz e dá forma à linguagem corporal da dança, né? Porque se você quer expressar algo, a coreografia ela é essa produção. Ela é livre, você consegue repetir. É por isso que ela é igual a um livro que você está lendo, ou até mesmo um filme que você está vendo, né? E você vê de novo o filme, vai ser exatamente aquela mesma forma. Se você lê aquele texto de novo, vai ser exatamente aquelas palavras. Então a coreografia ela vai também trazer essa mesma construção, só que de forma corporal, né? E a sequência dos movimentos e o ritmo vai marcar essa expressão, né? Então tem uma sequência, tanto dos movimentos quanto do ritmo, a forma como você vai se expressar. Aqui, olha só, tem aqui né, uma três aqui, ó. Você já deve ter visto, curtido, até mesmo compartilhado um vídeo de dança. Há dançarinos de rua de destrezas impressionantes. Balé com suas belezas clássicas ou contemporâneas, coreografias inusitadas filmadas caseiramente e mais uma infinidade de situações que nos deixam admirados e às vezes até emocionados. Por que isso acontece? Qual efeito gera reações naquele que assiste? O que diferencia esses movimentos dos demais, né? Então, tudo isso vem através da intencionalidade artística, né? Dessa expressão, né? Na parte estética, né? Da dimensão estética. Por quê? Porque é um texto. Se você ler um livro que te emociona, um filme que te faz chorar, a mesma coisa vai ter o sentido da dança. A dança, ou a da coreografia, ou da forma como eles se expressam, eles querem falar alguma coisa. Eles não estão dançando, sabe, por nada. Ele tem uma proposta para passar. Então, ele não vai escrever um texto, não vai filmar um roteiro, alguém falando alguma coisa. Ele vai expressar tudo aquilo através dos movimentos do corpo. E quando você se emociona, é que você conseguiu entender todo um contexto daquilo que foi falado. Eu me lembro que na faculdade, a primeira vez que eu fui fazer letras, que foi na Santos, eu não lembro o nome das duas meninas, eram minhas colegas de sala, e elas fizeram uma apresentação de pantomime, né? Pantomime é aquela você vai fazendo um teatro com as mãos, né, com o corpo, é uma forma. Eu vou colocar também um vídeo para vocês verem. E como elas fizeram, para mim foi tocante demais. Eu fiquei emocionado porque eu consegui compreender, foi a primeira vez que eu vi uma pantomima na minha vida. Eu consegui compreender tudo que elas passaram, que elas estavam querendo dizer. Então, por isso que a gente se emociona vendo uma dança. Né? Não é porque a gente é besta, algo assim. É porque você conseguiu, você rompeu com a barreira do entendimento. Você fez a leitura da linguagem corporal. Né? No campo da produção da dança como arte, o que está em jogo não é a necessidade expressiva daquele que dança, mas o resultado estético que esses movimentos produzem. Então, eles são comparados a espetáculos, porque ele é um espetáculo e é algo para poder ser visualizado, compreendido, abordado, consumido como uma narrativa, né? Tal como um texto. As práticas corporais da escola, a dimensão do movimento, ela está ligada, então, como eu falei para vocês, às dimensões prazerosas, as expressivas e as estéticas. Né? Então, essas práticas corporais, ela tem que trazer tem que ser um fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. Né? Cultural dinâmico, porque ele tem que ser algo
que possa, de fato, ser absorvido muito rápido e pode ser transcultural, né? Diversificado, ou seja, não pode ser apenas beber de uma única fonte para que você leve essa expressão, essas práticas, né? Ela tem que trazer diversos elementos. O Brasil, como eu falei para vocês, é um elemento rico. Basta vocês verem o vídeo que eu coloquei para saber mais da Daiane dos Santos na semana passada, né? Ela lá conseguiu colocar elementos brasileiros. Está muito mais marcada a questão do samba por uma ginástica artística, que é muito ligada ao clássico, ao erudito, né? A construção de um conjunto de conhecimentos que permita, pluridimensional, porque ele não pode ficar apenas numa uma dimensão, ela não pode ser apenas prazerosa, ou apenas expressiva, ou apenas estética. Ela tem que ser pluri, ela tem que englobar essas dimensões, né? Ela tem que ser singular, porque ela tem que ter algo único, algo que traga complemento para si, né, quando a pessoa faz, e contraditório, porque ele não pode apenas concordar com tudo que ou a sociedade quer ou que o aluno quer. Ele tem que ser algo que quebre, que choque com as ideias, né? A dança é uma expressão, e toda expressão ela não é para ser concordada, ela é para ser refletida. E a reflexão leva à crítica, e a crítica leva à construção de um mundo melhor. Então, a construção de um conjunto de conhecimentos que permita ampliar a sua consciência a respeito de seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos outros, né? E o desenvolvimento da autonomia para a utilização da cultura corporal do movimento, favorecendo a sua participação na sociedade. Então, os três elementos fundamentais comuns às práticas corporais é o movimento corporal, óbvio, como elemento essencial, óbvio, está plantando movimento, a organização interna, né, a forma como vai ser organizada essa expressão, esse movimento, a produção cultural, se ela vai ser para lazer, para entretenimento, cuidado com o corpo, com a saúde. Então, esses três elementos são fundamentais para as práticas corporais, né? Então, as práticas corporais elas estão ligadas à dimensão do conhecimento e das experiências, né? Ou seja, é um conhecimento particular e insubstituível. Para cada aluno, ele vai ter uma agregação de conhecimento único, né? Ele não vai ser igual para todos. Ele pode até atingir minimamente a todos, mas cada um vai imprimir a seu capital cultural de modo único, né? E ele vai ser insubstituível, né? E não é algo que vai ser pode ser alterado, né? Por outra coisa melhorada. Ele já vai entender que aquilo lá é também uma excelência dele, né? A partir dessa pré-excelência, ele vai melhorando isso, então ele não é substituído, né? Ele traz uma multiplicidade de sentidos e significados a manifestações culturais de movimento, né? Então, as práticas corporais vai trazer esse sentido, essas, essas, esse dicionário de linguagens, né? Para que ele possa fazer, se manifestar culturalmente através do movimento e com seus significados mais profundos, mais rasos também. Então, para finalizar, mais ou menos, para finalizar, olha, os brincadeiras e jogos, ela tem que ter limites de tempo e espaço, criação e alteração de regras. Brincar, tá? Criação e alteração de regras, por quê? Porque a criança ela pode adaptar para ela. Então, por mais que você dê uma sugestão, elas podem adaptar, porque você tem uma noção do que elas podem. Elas não têm a real noção do que elas podem. Né? Conteúdo específico e ser uma ferramenta de ensino. Então, a brincadeiras e jogos tem que ter, óbvio, conteúdo a ser atingido, tem que ser específico, e é uma ferramenta de ensino, especialmente na educação infantil. Os esportes são manifestações formais, né, que são as modalidades, e derivadas. Né? As ginásticas são explorações de práticas acrobáticas, exercitação isso mesmo, corporal e condicionamento físico, percepção sobre o próprio corpo. Né? Então, a ginástica se liga muito à questão das ginásticas artísticas, rítmicas, né, que a gente tem até mesmo a própria questão da Daiane dos Santos.
Não é fazer musculação, não. Tá? Não é isso. E as danças são movimentos rítmicos organizados em passos e evoluções específicas. Ela pode ser tanto individual ou em grupo. Né? Por que movimentos rítmicos? Porque ela vai ter uma narrativa, ela vai ter uma coreografia, ela vai ter uma expressão a ser realizada. As lutas são disputas corporais com técnicas, táticas e estratégias. Né? A pessoa não luta simplesmente porque luta quer ficar agarrado com outro cara, não. Ele serve para você também trabalhar a questão estratégica, trabalhar o raciocínio lógico. Só que como é que você vai fazer isso? Vai fazer com matemática? Não, vai fazer através da expressão corporal. Né? As práticas, até porque são derivadas, né? A gente falei até agora há pouco das derivadas, cadê? Dos esportes, né? Por quê? Porque você cria uma estratégia, né? As técnicas e as táticas, você cria uma estratégia, só que você tem que alterar às vezes a estratégia porque não dá certo, né? Porque é uma outra estratégia que está sendo contra você, né? As práticas corporais de aventura, né? Então, são expressões de experimentação corporal nas situações de imprevisibilidade provocadas pelo ambiente. A gente vai ver isso muito com. Esqueci aquela da bicicleta. Esqueci o nome. Vai descendo, né? A bicicleta, a... eu fiz um que foi o raft, que é maravilhoso, que as corredezas, né? Que foi dentro da canoa. É, as trilhas, né? Às vezes você sobe no pico, e você não sabe, quando você nunca foi, você não sabe. E às vezes, quando você vai mais uma vez, pode ter outras barreiras diferentes da que você foi, porque o ambiente também é em evolução, né? Então, essas são as práticas corporais de aventura. Gente, por hoje é só. Eu vou colocar aqui, obrigado a ver o vídeo da Honey. Não, não é obrigado, mas se puderem assistir, cara, vai ser maravilhoso, porque vocês vão compreender muita parte dessa aula e da outra, né? Especialmente na parte de dança, dessa expressão que é realizada com as crianças, né? Mesmo elas fazendo, ela é uma dançarina, né? Que ela começa a dançar para videoclipes e depois se torna coreógrafa, né? Então ela vai vendo tudo dela do movimento, os movimentos ao redor dela para poder criar essas coreografias. É uma bestinha, né? Bestinha, tipo comédia romântica, mas é muito interessante o que ela usa. Além disso, eu vou colocar os vídeos que eu falei para vocês, do Ivaldo Bertazzi, do Nasmuth, o outro lá que eu esqueci o nome, Grupo Corpo. Vou colocar o vídeo da morte do Cisne, que foi no Ela, Se Ela Dança, Eu Danço, né? Para vocês verem que é maravilhoso. Um dos jurados chora no final. De tão maravilhoso. E detalhe, né? A cara chega totalmente. As pessoas olham totalmente descrente para eles. Não dá muita coisa. Realmente, quem vê cara não vê coração. E eu acho que tem mais algum vídeo que eu ia usar para ilustrar alguma coisa. Não lembro. Vou colocar da Honey lá o endereço. E os aquecimentos e relaxamentos, né? Para criança. Tá bom? E é isso. Então, gente, aproveita o feriado, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Bom Dia das Crianças. Dia 15 agora é Dia dos Professores. Parabéns para minhas futuras colegas. Né? Dia 5, curiosamente, foi o dia da semana passada, que foi o Dia Internacional do Professor. Foi o dia também da promulgação, 32 anos da promulgação da Constituição Federal. É isso. Bom, e até semana que vem. Semana que vem a gente tem duas aulas, né? A terceira aula de corpo e movimento, mais a outra aula, a última parte de estágio, a parte 9, ou com as explicações finais do trabalho, né? Do relatório de estágio, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem.